eu larguei o CLT para viver de artesanato. Olá, eu sou a Ju Souza e eu estou aqui para falar para você que você pode também viver uma vida plena com aquilo que você ama fazer, independente se é artesanato ou se é uma outra profissão. Seja bem-vindo ao meu canal e se você ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever aqui e curtir muito esse vídeo. Vem comigo! Todo artesão, alguma vez na vida, já foi questionado: por que você é artesão? Por que você não escolheu uma profissão? Por que você não estudou? Ou muitas vezes somos confundidos com pessoas que não quis estudar, que não quis nada com a vida e decidimos virar artesãos. Só que isso é um grande engano. Eu fui questionada por muito tempo. Inclusive, esse questionamento me fez parar, me fez deixar de ser artesã, me fez buscar outras profissões. Só que eu não fui feliz em nenhuma dessas tentativas. Eu entrava no emprego, ficava pouco tempo e saía. E era extremamente infeliz. Eu pesquisei, eu cheguei a fazer prova, eu cheguei a entrar na faculdade, iniciar na faculdade e desistir. E desisti porque eu sabia que eu não estava fazendo aquilo por mim. Eu estava fazendo aquilo para agradar os outros. Não era eu. Eu estava infeliz. Todas as tentativas que eu fiz fora do artesanato, eu fui muito infeliz. Eu era frustrada todos os dias saindo de casa e buscando algo que não era meu, não era para mim, não era sobre mim. Hoje, com a maturidade e muitos anos depois, e vivendo hoje do artesanato, eu entendo que muitas vezes as pessoas elas julgam por não conhecer, elas julgam porque não é algo que está dentro delas. Para a maioria das pessoas, você vencer na vida, você atingir um objetivo, é um objetivo financeiro, é um objetivo que tenha que tenha no seu currículo, né? Que tenha na sua carteira de trabalho ali. Aí você é bem sucedido. Se você tem uma faculdade, tem um diploma, aí você é bem sucedido. A pessoa que nasce com um dom, ela não é vista como uma pessoa bem sucedida. E a minha resposta hoje, que eu sempre dou, é: quando me perguntam por que você não fez uma faculdade, por que você não faz uma faculdade, a minha resposta é sempre a mesma. Eu já nasci formada, eu nasci com a profissão e eu sou muito grata a Deus por ter nascido com essa profissão. Ele me fez pronta, ele me fez artesã. E eu sei que a maioria dos artesãos tem isso no coração, sente a mesma coisa. Por isso eu estou aqui hoje falando. Eu estou expressando algo que é meu, mas eu sei que vai fazer a diferença para muitos outros artesãos que também, eu sei, eu já passei por essa dor, então eu sei o quanto os artesãos e artesãs são julgados. São julgados como pessoas preguiçosas, são julgados como pessoas que não querem nada com a vida e aí estão fazendo aquilo ali só para ocupar o tempo ou porque não quer nada com a dureza. Mas só a gente sabe o quão grandioso é o nosso trabalho. O artesão que já nasceu artesão, porque no meu caso, eu não escolhi ser artesã, eu nasci artesã. Eu sou um artesã autodidata. Eu faço diversos tipos de trabalho, diversas técnicas diferentes. E eu nunca fui ensinada por ninguém. Na minha família não tem ninguém que faz nada relacionado ao artesanato. Eu já nasci sabendo artesanato. Eu lembro que com 6 anos de idade, mais ou menos, eu pegava roupas velhas minhas e eu morava no interior, morava na zona rural. Não tinha acesso a nada, nem a televisão, nem a luz elétrica eu tinha na época. E eu pegava agulhas que tinha lá em casa, da minha mãe, e eu costurava na mão, eu pegava peças, roupas velhas minhas, e fazia roupa pra boneca. E costurava à mão, e o meu ponto à mão, ficava parecido com um ponto de máquina. E ninguém nunca me ensinou, porque a minha mãe não sabia. Minha mãe sabia muito básico, ela fazia, pregava um botão numa camisa, coisas assim muito simples. Ela não sabia fazer nada, ela não sabia costurar, não sabia fazer nada. E eu fazia roupas. E aí fui para a adolescência, comecei a fazer roupa para mim. Eu nunca entrei em um ateliê. Até hoje,
Eu não entrei, nunca entrei no ateliê. Inclusive eu costuro, eu faço roupas pra mim, faço vestido de festa, faço roupas pra mim sem molde. Eu tiro da minha cabeça, vou cortando e vou montando sem molde. As pessoas me perguntam como que eu faço. Não tem explicação. É meu, já veio comigo. Eu até costumo me emocionar quando eu falo dessa parte do crochê na minha vida, porque eu entendo que é um presente. O artesanato em geral, né? Mas o crochê, por exemplo, eu aprendi a fazer o crochê com 11 anos. Eu encontrei uma sacola na casa da minha irmã com várias peças, sabe? Tinha algumas... Sabe aquelas peças antigas de crochê que as pessoas faziam os grupinhos e ia guardando? Eram os modelos, né? E aí eu achei na casa dela, tinha várias agulhas e as linhas, inclusive as agulhas já estavam todas enferrujadas. E ela não sabia de quem que era, acredito que era do antigo morador, do parente dela antigo lá, que era dono da casa antes. E ela não sabia fazer, não sabia de quem que era. E eu simplesmente peguei aquelas peças e comecei a desmanchar e fazer de novo. Eu não sabia como que pegava na agulha, eu não sabia como... Nada, eu tinha 11 anos. E eu tinha acabado de sair do interior, tinha acabado de sair da zona rural. Então eu peguei aquelas peças, eu ficava olhando, né, aquelas peças, e eu peguei uma dessas peças e fui desmanchando e tentando reproduzir aquele ponto de novo que eu tinha desmanchado. E eu consegui fazer o crochê. Só que eu não sabia segurar na agulha, eu não sabia, não conhecia de pontos, não sabia nada. Eu nunca tinha visto ninguém fazendo. Eu simplesmente fui desmanchando e refazendo ponto. Inclusive eu vou mostrar para vocês aqui a peça que eu aprendi. Eu guardo essa peça com muito carinho. Ela é toda torta, toda imperfeita, mas eu guardo e vou guardar sempre essa peça com muito carinho porque ela representa, assim, uma descoberta na minha vida. Eu sempre soube que eu tinha algo diferente, que eu gostava de fazer as coisas, minhas próprias peças, mas eu não tinha clareza. Depois dessa peça, que eu consegui fazer ela sozinha e consegui desenvolver outras peças, fazer bicos em pano de prato, fazer toalha de mesa, fazer várias outras coisas, eu entendi. Essa peça foi um divisor de águas. Foi onde eu me descobri realmente quem eu era. Vou pegar pra vocês verem. Essa foi a peça. Esse é o divisor de águas em minha vida, que eu descobri com 11 anos, o meu dom, o meu talento. E olha pra vocês verem como ela tá toda errada, toda imperfeita. Aqui no meio dela, do centro dela, são os primeiros pontos que já tinha. E eu fui desmanchando e refazendo. Então daqui pra cima são os meus pontos. E olha pra vocês terem uma ideia, eu não sabia nada de crochê, nunca tinha visto ninguém fazer. Não é um ponto alto. Se vocês me perguntarem que ponto que é esse, eu não sei. Eu não sei, porque eu simplesmente fui fazendo. E aí eu consegui fazer esses grupinhos como se fosse um barradinho. Não me pergunte como que eu fiz, que se for pra eu refazer hoje, eu não vou saber refazer. Porque aqui não tem pontos, nem ponto alto, nem nada. Só tem, fui fazendo as correntinhas, fui emendando e esse é o resultado. Eu aprendi a fazer dessa forma, eu fazia bicos em pano de prata, eu fazia várias peças, mas passou. A pressão para eu ter um trabalho formal, a pressão para eu estudar, ela cresceu de acordo que eu fui crescendo. De acordo que eu fui crescendo, a pressão também cresceu para eu fazer algo de aproveito, né? Desculpem a minha emoção, porque é algo que fala muito sobre mim. É muito íntimo meu esse relato. Que é algo que eu acho que eu nem nunca falei pra ninguém. Mas como eu decidi gravar esse vídeo para falar pros artesãos, eu acredito que muitas pessoas passaram pela mesma situação. Então eu decidi falar mesmo com o coração tudo aquilo que eu senti e que eu sinto até hoje. Hoje não mais de forma negativa, como antes, né? Que eu me reprimia e fazia muitas coisas que as pessoas
achavam, não, assim, eu não tô julgando as pessoas, julgando ninguém. Eu super entendo. Todo mundo que queria que eu fizesse estudasse, que eu fizesse uma faculdade, estavam pensando no meu bem. Queriam que eu tivesse uma profissão, porque viemos de uma situação, de uma família muito humilde. Então, eu sou a irmã mais nova. Então, eu entendo que todo mundo sempre quis, sempre, assim, sonhou que eu tivesse um futuro melhor. E eu sou muito grata por todos da minha família, sabe? Que sempre me ajudaram muito. O que ninguém entendia é que eu já tinha nascido pronta. Eu nasci com a minha faculdade pronta. Eu já vim com o meu diploma. E aí eu passei muitos anos sem fazer, né? Sem trabalhar com artesanato. Eu sempre fiz. Mas eu fazia pra mim, fazia pra minha casa. O enxoval do meu filho, eu fiz praticamente todas as peças. Fiz peças de crochê, fiz peças de tecido, fiz sapatinhos. Eu fiz muita coisa. Sempre, tapetes da minha casa, sempre foi eu que fiz, cortinas da minha casa, todas as peças, assim, coisas artesanais da minha casa, tudo foi eu que eu sempre fiz, porque eu sempre amei muito, era algo que gritava dentro de mim. E anos depois que eu tive meu filho, e aí eu continuei trabalhando fora, né, trabalhando fichada, porque eu cheguei ao ponto de entender que aquilo era melhor, que aquilo era uma segurança. Eu precisava de ter mais responsabilidade, né? E até o meu filho fazer 3 anos. Antes dele fazer 3 anos, que teve uma apresentação na escola, na creche que ele ficava, e eu não pude ir. Porque eu tava trabalhando. E na época eu trabalhava para ganhar pouco mais de um salário mínimo. Eu trabalhava em uma loja para ganhar pouco mais de um salário mínimo. E eu não pude ir nessa apresentação. E isso mexeu muito comigo. Eu falo que as coisas acontecem na nossa vida pra gente despertar. E esse evento foi um despertar mesmo pra mim. Porque eu nasci pronta. Eu nasci com uma profissão que hoje eu entendo que é uma profissão linda, uma profissão incrível, que pode transformar não só a minha vida, mas a vida de muitas pessoas. Até aquele momento eu não entendia o potencial daquilo que já veio comigo. E aí eu pensei comigo, eu falei, tá errado isso. Eu sei fazer tantas coisas incríveis, eu sei fazer peças lindas, eu sei fazer muita coisa. Tá errado isso. Eu posso trabalhar de casa, eu posso viver da minha arte, eu posso fazer a minha arte e cuidar do meu filho, tá presente. Levar pra escola, buscar na escola, ir em todas as apresentações. Porque às vezes que eu ia, era gratificante ver o brilho no olho dele. Porque quem tem filho sabe que quando a gente chega em uma apresentação na escola, eles ficam caçando. Eles ficam olhando, caçando ali os seus pais, caçando sua família, que foi ali para prestigiar eles. Faz muita diferença. E isso me marcou, de eu não ter ido, né? Não pude ir, isso me marcou muito. Eu fui representada, assim, a avó dele, que é uma pessoa incrível, que eu falo que é uma segunda mãe pra ele, ela foi. Mas não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa. E aí eu decidi que eu ia largar tudo, que eu ia sair da empresa que eu tava. Coincidiu dessa empresa também fechar. E aí eu decidi que eu não iria mais trabalhar pra ninguém. Eu iria trabalhar pra mim. Eu sabia, eu não tinha ideia de como começar. Eu não sabia por onde eu iria começar. Mas eu sabia o que eu queria fazer. Eu tinha um propósito. Não sabia como, mas sabia o que eu iria fazer. E aí eu comecei. No final nos últimos meses que eu ainda estava trabalhando na loja, era uma loja de shopping. E meu horário de almoço, eu sentava no corredor assim que tinha no shopping, sentava no banquinho e ficava fazendo crochê. Só que aí, lembra que eu aprendi a fazer o crochê de forma irregular? Eu não sabia fazer o crochê de forma correta. E aí, como eu decidi que eu iria trabalhar com isso, que eu iria fazer isso funcionar de verdade,
Eu falei, eu preciso aprender da forma correta. Como que funciona? Porque não dá pra vender uma peça irregular, né? Eu preciso saber da forma correta. E aí eu vim pra cá, pro YouTube. Por isso que hoje eu gravo conteúdo aqui e eu gravo com muito carinho. Eu ensino assim, nos mínimos detalhes. Muitas pessoas acham que eu falo muito. Acham que eu já recebi comentários aqui. Nossa, você fala demais, fica cansativo. Mas quando eu tô gravando a aula, eu tô pensando em pessoas que precisam aprender. Que talvez se eu pular aquele mínimo detalhe ali, vai fazer falta. Se eu pular um mínimo detalhe, ela não vai conseguir entender aquela peça. E talvez ela precise aprender aquilo, porque talvez seja uma fonte de renda para ela. Então eu faço as pessoas que não gostarem ou que achar que ficou chato, tudo bem, podem pular, mas o meu foco são pessoas que realmente querem e precisam aprender. Então eu vim aqui pro YouTube, eu pesquisei muito, e aí eu aprendi a fazer todos os pontos de forma correta. Eu vi diversas aulas, e eu aprendi a fazer de tudo. E comecei. E aí eu fazia sentada no corredor do shopping, e várias pessoas passavam, tinha um supermercado do lado, era um supermercado bem grande, sabe, um atacadista, e aí eles passavam no corredor, as funcionárias desse supermercado, no horário de almoço delas, e aí me viam fazendo. Eu fazia tapete, fazia de tudo. Elas me viam ali sentada tecendo e me perguntavam, você vende? Aí eu vendo, eu faço por encomenda. E aí começaram as minhas primeiras encomendas. Eu fazendo o crochê no meu horário de almoço, sentada no corredor do shopping. Eu, um novelo de linha, um novelo de barbante e uma agulha. E o telefone. E aí eu ficava ali fazendo, e eu fiz muitas clientes. Aí passaram, acho que 2 meses, a loja que eu trabalhava realmente fechou. Eu saí e nunca mais eu parei de fazer crochê. Nunca mais eu parei de fazer. Isso foi início de 2017. E aí eu fiz crochê aqui na minha região, eu acho que eu já entreguei para todas as cidades. Porque eu não sabia vender online, então eu vendia na região. O máximo que eu vendia era pelo Facebook. Aí eu vendia no marketplace do Facebook, mas era só local, só nas cidades próximas à minha mesmo. Até que em 2020 eu conheci a Mesa Posta. E aí eu decidi que eu precisava mudar um pouco, né? Diversificar e mudar um pouco, porque o crochê, ele é muito demorado. E eu precisava produzir peças mais rápidas. E aí eu permaneci fazendo crochê, porém somente peças de mesa posta, porque antes eu trabalhava com tapete, com jogo de banheiro, com tapetes gigantes, capa de máquina, capa de liquidificador, eu fazia de tudo de crochê, biquíni, bolsa, tudo que vocês imaginarem de crochê, eu acredito que eu já fiz. Só que isso leva muito tempo para fazer. E aí, para conseguir ter uma renda boa, eu tava passando muito tempo fazendo crochê, aí começou a me prejudicar. Eu comecei a ter alergia no braço, começou a me dar alguns problemas. E aí eu entendi que eu precisava mudar, né, de ramo. E aí eu fiquei só com crochê da mesa posta e passei a fazer peças de mesa posta, kits de mesa posta de tecido. Aí eu fui estudar, eu fiz curso, eu me especializei em mesa posta, em etiqueta. Eu falo que tudo é um processo, nada é para ontem. E hoje eu continuo trabalhando com a mesa posta, continuo com a minha empresa de mesa posta, com a minha marca de mesa posta. Tem 5 anos, esse ano, mês passado, eu fiz 5 anos de marca. E eu falo que o artesanato, em geral, ele me trouxe uma liberdade, porque hoje eu sou livre. Hoje eu posso falar que eu sou independente financeiramente, eu tenho a minha renda e eu estou em casa. Eu cuido hoje, na época que eu saí, que eu abandonei o emprego formal, meu filho ia fazer 3 anos. Hoje ele tá com 11. E eu continuo com ele todo dia. Eu levo na escola, eu busco na escola. Muitas coisas mudaram na minha vida.
eu passei por um divórcio, muitas coisas mudaram. Mudei de casa, muitas coisas mudaram. Mas aquele meu intuito, o meu propósito, ele nunca mudou, que era estar na minha casa, era cuidar do meu filho. Eu pretendo me casar de novo, ter outro filho, que o meu sonho sempre foi ter uma família. E o meu propósito é cuidar da minha família. Eu preciso de uma renda extra. E eu posso fazer em casa. Eu não tenho que sair, eu não tenho que abandonar minha casa, eu não tenho que abandonar as pessoas que eu amo para poder ter uma renda, sabe? Por isso que eu acho muito importante esse vídeo. Porque eu acredito também que muitas, além de artesãos, que já são artesãos assim como eu, que já nasceram artesãos, tem também muitas mulheres que estão na mesma situação que eu passei, sabe? Que estão precisando ter uma renda extra, que estão precisando cuidar dos filhos. Às vezes está sozinha, não tem uma rede de apoio, não tem com quem deixar o filho para ir trabalhar. E é desesperador você deixar com uma pessoa que você não conhece, que você não tem confiança. Mas você precisa trabalhar, porque você precisa trazer o sustento para sua casa. Você precisa trazer o sustento do seu filho. E no artesanato, para mim é onde eu vejo, é uma das portas, sabe? Uma das possibilidades que você consegue aprender, produzir e vender. E hoje, como eu falei antes, eu não sabia vender pela internet. Eu vendia só para minha região mesmo. Hoje, a minha marca de mesa posta, eu vendo por Brasil e mundo. Eu tenho peças em praticamente todos os estados do Brasil. Eu vendo sempre para todos os estados do Brasil. Eu moro em Minas, inclusive a maior parte dos meus clientes estão em São Paulo, Rio e Santa Catarina. Primeiro lugar São Paulo, segundo Rio, terceiro Santa Catarina e aí em quarto vem Minas, que é o meu estado. Para vocês terem uma noção do quanto a internet também ajuda muito a gente aprender, a gente estudar. A internet nos ajuda muito, sabe? E hoje eu trabalho unicamente de dentro da minha casa. Eu hoje não saio nem para comprar suprimento, nem para comprar material, porque eu compro online. E aí o material chega, eu produzo, levo, coloco no correio e vai para casa da minha cliente. Então, o meu intuito aqui com esse vídeo eu iniciei falando sobre como que o artesanato também impactou na minha vida. Comecei falando sobre como o artesanato nasceu na minha vida. Mas o intuito desse vídeo não era só falar sobre mim, sobre a minha história. O intuito desse vídeo era mostrar para várias pessoas, para artesãos, artesãs, jovens que estão começando a vida, que tem ali um peso gigantesco nas costas para escolher uma profissão. Talvez você já tenha a sua profissão. No meu caso, era o artesanato, mas para outras pessoas, né, pode ser outra coisa. Às vezes, o nosso dom, ele vem de dentro, ele grita para sair, ele grita para ser usado, né, para realizar tanto a nossa vida quanto de pessoas próximas de nós. E eu falo que o nosso dom, ele está alinhado ao nosso propósito de vida. Então, se você, às vezes, se você tem um dom, se você tem um sonho muito grande de trabalhar com alguma coisa, o meu recado para você é que você não desista. Silencie as vozes externas, foque na voz interna que está aqui. Essa voz interna, ela vai te direcionar. É ela que vai te levar para o seu caminho. As vozes externas, muitas vezes, elas querem te ajudar. Elas querem o seu bem. Mas dificilmente elas sabem o que é seu bem. Dificilmente elas sabem o seu propósito de vida. A única pessoa que consegue saber o seu propósito de vida é somente você. É você com Deus, independente da religião que você tenha, com a sua essência divina, sabe? Independente do que você crê. Mas é só voltando, olhando para dentro, olhando para você mesmo, que você vai saber qual que é o seu propósito aqui. Então silencie as vozes externas, foque na sua voz interior, que você vai descobrir qual que é o seu propósito aqui, o que vai te fazer feliz, o que você quer fazer. E vai em frente, vai em frente. Não vai ser fácil.
Para alguns pode ser mais fácil, para outros vai ser muito difícil. Muitos vão encontrar muitas barreiras. Mas o meu conselho é siga. Independente das barreiras que você encontrar, siga. Tenha fé, tenha foco. Estude muito, mas estude sobre aquilo que faz sentido para você. Estude sobre aquilo que você gosta. Estude sobre aquilo que vai te trazer abundância interna, abundância de consciência, não só abundância financeira. O financeiro, ele é muito importante, mas ele não é o principal. O principal é a nossa evolução como pessoa, evolução como ser humano, nos descobrir, né? Ser feliz. E quando eu falo ser feliz, não é viver uma vida eterna, felicidade eterna, porque isso não existe. Mas é você estar contente, mesmo nos momentos de dificuldade, você estar contente com tudo aquilo que você faz, sabe? Você deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquila, e dorme feliz. Você não tá infeliz porque é final de domingo, você vai dormir e na segunda você vai ter que ir para aquele emprego que você não gosta. Não. Você vai dormir, vai acordar na segunda e você vai fazer aquilo que você ama. Então, tanto faz se é segunda, se é domingo, tanto faz o dia, qualquer dia. Você vai estar bem com aquilo, sabe? Você vai estar bem com a sua decisão. Então, meu recado é esse. E para as mães também, para as mães que trabalham fora e precisam deixar os filhos com outras pessoas enquanto elas trabalham, o meu recado para essas mães é que é possível você cuidar do seu filho e ter uma renda extra. É possível você estar presente sem ter que ficar longe, sabe? Sem ter que... É possível você trazer uma fonte de renda para sua casa sem ter que abandonar o seu filho. É pesado essa palavra abandono. Eu sei que pode soar um pouco pesado, sabe? Falar que a mãe abandonou o filho. Mas o tipo de abandono que eu falo é de você não conseguir aproveitar os principais momentos da vida do seu filho, principalmente na primeira infância, que é o momento que ele precisa de cuidado, de atenção, de orientação, de limite, porque tudo isso faz parte do nosso trabalho como mãe. É amar, é cuidar, é orientar, é corrigir, é pôr de castigo. E aí, como que a gente faz isso? Saindo de casa 6 horas da manhã, chegando 6 horas da tarde. É complicado, sabe? Como que você vai corrigir uma criança que ficou o dia todo com outra pessoa? A outra pessoa não pode corrigir. Ela pode orientar, mas corrigir não, ela não é mãe daquela criança. Quem pode corrigir é você. E aí como que você vai corrigir, vai colocar de castigo aquela criança que você vê, chega em casa, ela já tá quase na hora de dormir. É o momento que você tem para dar carinho, para estar com ela, você vai corrigir? Você vai pôr de castigo? É uma situação bem complicada. E eu falo isso, assim, para as mães, me colocando nesse lugar, porque eu já passei por isso. Por isso que eu falo. Quando eu falo de abandono, é uma coisa muito forte. Mas eu não tô aqui ofendendo ninguém, nem falando que ninguém tá certo ou tá errado. Eu entendo que cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, o seu entendimento. Mas o que eu falo aqui não é pra ofender, é pra mostrar que existe outras possibilidades, sabe? É muito difícil, mas existe. Então, eu sempre tô aqui. O que eu venho aqui na internet falar, eu sempre penso que eu preciso ser um caminho, eu preciso transbordar coisas boas, eu preciso ser um caminho, mostrar uma possibilidade, sabe? Porque mostrar só o bonito, só o lindo, só o fácil, todo mundo já faz. E o que eu sinto falta de ver é pessoas falando da realidade e das possibilidades também, né? Não um conto de fadas, porque não existe um conto de fadas que você estrala o dedo e tudo acontece. É um processo. Você precisa estudar, você precisa se orientar, você precisa
ter consciência daquilo que você quer fazer, se realmente aquilo vai dar resultado ou se aquilo não vai dar resultado, vai te deixar mais frustrada ainda. Então, o intuito aqui é sempre esse. E se você gostou, se você chegou até aqui, gostou do meu vídeo, gostou do meu conteúdo, eu já te convido para se inscrever aqui no meu canal e ficar aqui comigo, porque aqui a gente vai sempre ter esses papos aqui, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.